Petroleiros iniciam greve de 72 horas nas refinarias. As notícias do Campeonato Brasileiro com Daniel Portugal. Polícia Federal cumpre mandato no gabinete de Paulinho da Força. Está no ar, Jornal Breve, com Solano Manuel. Cidade Verde. Petroleiros iniciam greve de 72 horas nas refinarias. A Federação Única dos Petroleiros iniciou na madrugada desta quarta uma greve de 72 horas pelo país. Na véspera, o Tribunal Superior do Trabalho considerou o movimento ilegal e estimulou multa de R$500 mil por dia aos sindicatos após a ação ajuizada pela Petrobras e Advocacia Geral da União. Em comunicado publicado pouco depois da 1h, a FUP relata que os funcionários não entraram para trabalhar em refinarias de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Amazonas e Pernambuco. Segundo a federação, a greve prosseguirá até a meia-noite de sexta-feira nas bases operacionais e administrativas dos 13 sindicatos que integram a FUP. A FUP afirma, entretanto, que não há risco de desabastecimento no país. Apesar do anúncio da federação, a movimentação de caminhões de combustíveis na refinaria de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, acontecia normalmente nesta manhã. Segundo a FUP, a paralisação acontece nos seguintes terminais: Renan, Abreu e Lima, Regap, Duque de Caxias, Paulínia, Capuava, Araucária, Refato, além da fábrica de lubrificantes do Ceará, da Araucária Nitrogenados e da unidade de xisto do Paraná. Também não houve troca de turno, segundo a FUP, nos terminais de Suape, Paranaguá e Bacia de Campos. Em Vitória, onde não há refinarias, mas existem terminais da Petrobras, os petroleiros também fazem um protesto em frente à sede da estatal. Os petroleiros decidiram parar as atividades em solidariedade ao movimento dos caminhoneiros e para pedir a destituição de Pedro Parente do comando da estatal, entre outras reivindicações. A categoria pede a redução dos preços do gás de cozinha e dos combustíveis, através de mudanças imediatas na políticas de reajuste derivados da Petrobras. Olá Solano, olá meus amigos, boa noite a todos. Vamos acompanhar agora as notícias do futebol. Hoje teremos jogos do Campeonato Brasileiro, 8ª rodada do primeiro turno. Primeiramente vou citar os jogos que vão acontecer hoje. O Vitória joga com o Internacional no estádio Barradão às 19h30. O Vasco joga com o Paraná no estádio São Januário às 19h30. O Sport Recife joga com o Atlético Mineiro no estádio Ilha do Retiro às 19h30. A Chapecoense recebe o Ceará no estádio Arena Condá às 21h. O São Paulo joga com o Botafogo no estádio Morumbi às 21h. O Cruzeiro joga com o Palmeiras no estádio Mineirão às 21h45. E também às 21h45 o Grêmio recebe o Fluminense no estádio Arena do Grêmio. Agora vamos com os jogos de quinta-feira. O Flamengo recebe o Bahia no estádio Maracanã às 16h. O Corinthians joga com o América Mineiro no estádio Arena Corinthians às 18h. E o Atlético Paranaense joga com o Santos no estádio Arena da Baixada às 21h. Bom, meus amigos, agora vamos com a classificação do Brasileirão. O Flamengo é o líder com 14 pontos. Em segundo lugar é o Fluminense com 13 pontos. Em terceiro lugar o Atlético Mineiro com 13 pontos. Em quarto lugar está o São Paulo com 13 pontos. Em quinto lugar está o Grêmio com 12 pontos. Em sexto lugar está o Corinthians com 11 pontos. Na sétima colocação está o Palmeiras com 11 pontos. Em oitavo lugar está o Internacional com 11 pontos. E na nona colocação está o Sport com 11 pontos. Na 10ª colocação está o Cruzeiro com 10 pontos. E na 11ª colocação está o América com 10 pontos. Em 12º lugar está o Botafogo com 9 pontos. Na 13ª colocação está o Vasco com 8 pontos. Na 14ª posição está o Vitória da Bahia com 8 pontos. Na 15ª colocação está o Bahia, também com 8 pontos.
Na 16ª colocação está o Santos, com 6 pontos. E agora na zona do rebaixamento está o Atlético Paranaense, na 17ª colocação com 6 pontos. E 18º está a Chapecoense, com 6 pontos. Na 19ª colocação está o Ceará, com 3 pontos. E na 20ª colocação está o Paraná, o Lanterna, com 3 pontos. Bom, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Eu volto com mais futebol na quarta-feira que vem. Tenha a todos uma boa noite e um bom descanso. E que Deus abençoe a todos. Daniel Portugal de Belo Horizonte para o Jornal Breve. É com você, Solano. Obrigado, Daniel, e até semana que vem com mais esportes. Isto é, Polícia Federal cumpre mandado no gabinete de Paulinho da Força. O Ministério Público Federal e Polícia Federal estão cumprindo hoje em Brasília, na Câmara dos Deputados, mandados de busca e apreensão nos gabinetes dos deputados Paulinho da Força, Jovair Arantes e Wilson Filho. Todos são investigados por fraudes no sistema de registro sindical. De acordo com a Polícia Federal, a ação representa a fase ostensiva da Operação Registro Espúrio e foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Cerca de 320 policiais federais estão cumprindo 64 mandados de busca e apreensão, 8 mandados de prisão preventiva e 15 mandados de prisão temporária, além de outras medidas cautelares. Os mandados estão sendo cumpridos no Distrito Federal, São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais. Obrigado pela sua audiência e até amanhã, se Deus quiser.